Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Enquanto falavam ao povo, aproximaram-se deles os sacerdotes, o chefe da guarda do templo e os saduceus. Transtornados, porque eles ensinavam o povo e anunciavam em Jesus a ressurreição dos mortos. Lançaram as mãos sobre eles e os colocaram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que tinham ouvido a palavra, acreditaram, e o número dos homens chegou a cerca de 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os chefes, os anciãos e os escribas, com Anás, o sumo sacerdote, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem sacerdotal. Colocando-os no meio, perguntaram: em que poder ou em que nome fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: chefes do povo e anciãos, se hoje somos interrogados pelo benefício feito a um homem enfermo, pelo qual ele foi curado, ficai todos vós e todo o povo de Israel sabendo. É em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele que vós crucificastes, aquele que Deus ressuscitou dos mortos, que este homem está aqui diante de vós, são e salvo. Este Jesus é a pedra que vós, os construtores, rejeitastes e que se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vendo a firmeza de Pedro e de João, e sabendo que eram homens simples e sem instrução, admiravam-se e reconheciam que haviam estado com Jesus. Vendo também de pé, junto a eles, o homem que tinha sido curado, nada podiam responder contra. Mandando-os sair do conselho, deliberavam entre si, dizendo: o que faremos a esses homens? Pois é manifesto para todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi realizado por eles, e não podemos negá-lo. Mas para que isto não se divulgue ainda mais entre o povo, ameacemo-los, para que de agora em diante não falem mais a nenhum homem neste nome. Chamando-os, ordenaram que de modo algum falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Pedro e João, porém, responderam: julgai vós mesmos se é justo diante de Deus obedecer a vós antes que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Eles, porém, ameaçando-os ainda mais, os deixaram ir, não encontrando de que maneira os punissem, por causa do povo, pois todos glorificavam a Deus pelo que havia acontecido. Com efeito, o homem em quem se realizara esse sinal de cura tinha mais de 40 anos de idade. Uma vez soltos, eles voltaram para os seus e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os anciãos lhes haviam dito. Ao ouvirem isso, todos juntos elevaram a voz a Deus, dizendo: Senhor, tu que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles existe. Tu que, pelo Espírito Santo, pela boca de nosso pai Davi, teu servo, disseste: por que se agitam as nações e os povos tramam coisas vãs? Ergueram-se os reis da terra e os príncipes se uniram em um só propósito contra o Senhor e contra o seu Cristo. De fato, nesta cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com as nações e com o povo de Israel, se uniram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo o que tua mão e teu desígnio haviam predestinado que acontecesse. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a coragem. Estende a tua mão para que se realizem curas, sinais e prodígios pelo nome do teu santo servo Jesus. Quando terminaram de orar, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. A multidão dos que haviam crido era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava como própria coisa alguma do que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e uma grande graça estava sobre todos eles.
Não havia entre eles nenhum necessitado, pois todos os que possuíam terras ou casas vendiam-nas e traziam o valor do que fora vendido. Colocavam-no aos pés dos apóstolos e distribuía-se a cada um conforme a necessidade de cada qual. Assim José, chamado pelos apóstolos Barnabé, que significa filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuidor de um campo, vendeu, trouxe o valor e o depositou aos pés dos apóstolos. Amados irmãos e irmãs, escutemos agora a voz dos padres da Igreja, que nos ajudam a compreender a grandeza do anúncio de Pedro. Comentário de Santo Agostinho. Pedro proclama que não há salvação em nenhum outro. Ele não disse, em parte em Cristo, em parte em Moisés, nem disse em parte na lei, em parte nos profetas, mas afirmou com toda clareza, em nenhum outro há salvação. Pois assim como o sol é um só e ilumina todo o mundo, assim Cristo é o único Salvador dado por Deus para todos os povos. O nome de Jesus é vida para os que creem, é remédio para os feridos, é esperança para os pecadores, é coroa para os justos. Portanto, se queremos a verdadeira salvação, não busquemos em outro lugar. Cristo é o caminho, Cristo é a verdade, Cristo é a vida. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo de Tomás de Kempis e As Três Idades da Vida Interior do Padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.